Do marxismo ao pacifismo. Há uma passagem do artigo de Hadeck que nos parece bastante inquietadora, pois que, embora fora do tema central que nos interessa, com ele se relaciona, demonstrando a unidade de pensamento de Hadeck ao se orientar para os teóricos atuais do centrismo. Trata-se das concessões, ligeiramente veladas, que faz Hadeck à teoria do socialismo num só país. É necessário examinar esse lado acessório do seu erro, que pode, em seu desenvolvimento, absorver todas as outras divergências e demonstrar que a quantidade destas se transformou definitivamente em qualidade. Trata-se dos perigos externos que ameaçam a revolução. Escreve Hadeck que Lenin percebia perfeitamente que, em virtude do nível do desenvolvimento econômico da Rússia em 1905, a ditadura proletária só se manteria se o proletariado ocidental viesse em seu auxílio, grifado por mim, LT. Tudo isso não passa de um acervo de erros e, antes de mais nada, de uma grosseira violação da perspectiva histórica. Na realidade, Lenin disse por várias vezes que a ditadura democrática, e não a ditadura proletária, não poderia se manter na Rússia sem a revolução socialista na Europa. Esse pensamento é encontrado em todos os artigos e discursos de Lenin da época do Congresso de Estocolmo, em 1906, a polêmica com Plekhanov, o problema da nacionalização, os perigos da restauração, etc. Durante esse período, Lenin nunca levantou a questão da ditadura proletária na Rússia antes da Revolução Socialista na Europa Ocidental. Mas agora não é o essencial. Que quer dizer, em virtude do nível do desenvolvimento econômico da Rússia em 1905? E onde estamos no que concerne ao nível de 1917? A teoria do socialismo num só país baseia-se nessa diferença de níveis. O programa da Internacional Comunista dividiu o mundo inteiro em tijolos suficiente ou insuficiente para a construção independente do socialismo, criando assim uma série de desesperantes becos sem saída para a estratégia revolucionária. A diferença dos níveis econômicos pode ter, naturalmente, uma influência decisiva na força política da classe operária. Em 1905, não nos elevamos até a ditadura do proletário, nem mesmo a ditadura democrática. Em 1917, instauramos a ditadura do proletário, que sepultou a ditadura democrática. Mas quer com o nível econômico de 1917, quer com o de 1905, a ditadura só pode se manter e chegar ao socialismo quando o proletariado ocidental vem em seu auxílio no momento preciso. É evidente que não se pode definir a priori esse momento preciso, pois isso depende do curso do desenvolvimento da luta. No que diz respeito a essa questão fundamental, determinada pela correlação das forças mundiais e decisiva em última instância para tudo, a diferença entre o nível de 1905 e o de 1917 na Rússia, por maior que seja sua importância, não passa de um fator secundário. Mas Hadeck não se limita a essa referência ambígua sobre a diferença dos níveis. Depois de observar que Lenin compreendeu a ligação existente entre os problemas internos da revolução e os problemas mundiais, ainda bem, acrescenta Hadeck. Lenin não acentuava a ideia dessa conexão entre a estabilidade da ditadura socialista na Rússia e o auxílio do proletariado ocidental por meio da exagerada fórmula de Trotsky, segundo a qual esse auxílio deveria ser um auxílio de Estado, isto é, de um proletariado já triunfante, grifado por mim, LT. Devo confessar que duvidei dos meus próprios olhos ao ler essas linhas. Com efeito, por que recorreu Habeck a uma arma tão ordinária tomada emprestada do arsenal dos epígonos? Isso não passa de uma repetição tímida das banalidades de Stalin, que tantas vezes ridicularizamos. Essa citação prova, entre outras coisas, que Hadeck faz uma ideia muito inferior das etapas do caminho percorrido por Lenin. Ao contrário de Stalin, Lenin nunca opôs a pressão do proletariado europeu sobre os governos burgueses, a conquista do poder do proletariado, mas sempre colocou a questão do auxílio revolucionário externo, muito mais acentuado do que eu.
Na época da Primeira Revolução, não se cansava de repetir que não poderíamos manter a democracia, nem a democracia, sem a Revolução Socialista na Europa. Em 1917, 1918 e nos anos seguintes, Lenin sempre estimou e encarou o destino da nossa revolução em ligação com a Revolução Socialista já iniciada na Europa. Disse categoricamente, por exemplo, que sem a vitória da Revolução na Alemanha é inevitável a nossa queda. E o afirmou em 1918, e não na época do nível econômico de 1905, nem se referindo a dezenas de anos futuros, mas a um prazo mais próximo, de alguns meses, se não de alguns meses. Dezenas de vezes Lenin explicou que só pudemos permanecer de pé por força de condições especiais que nos defenderam por um instante, LT, contra o imperialismo mundial. E mais, o imperialismo mundial não poderia de modo algum e em nenhuma circunstância viver ao lado da República Soviética. O conflito seria inevitável. E a conclusão? Será a esperança pacifista na pressão do proletariado e na neutralização da burguesia? Não, a conclusão é: a maior dificuldade para a Revolução Russa reside na necessidade de provocar a Revolução Mundial. Obras completas, volume 15, página 126. Quando foi dito e escrito isso? Não em 1905, quando Nicolau II e William II se entenderam para aniquilar a Revolução e eu apresentei minha exagerada fórmula, mas em 1918 e 1919, e nos anos seguintes. Eis o que disse Lenin fazendo um retrospecto no terceiro Congresso da Internacional Comunista. Compreendíamos perfeitamente que a vitória da Revolução não era possível, no nosso país, sem o apoio da Revolução Internacional e Mundial. Tanto antes como depois da Revolução, pensávamos, ou a Revolução irrompe, se não imediatamente, mas logo nos países mais desenvolvidos do ponto de vista capitalista, ou então seremos condenados a perecer. Apesar dessa convicção, tudo fazíamos para conservar, a todo custo e em qualquer circunstância, o sistema soviético, e com isso estávamos certos de trabalhar não só para nós, mas também para a Revolução Mundial. Estávamos certos disso, e nunca deixamos de expressar essa convicção tanto antes como logo depois da Revolução de Outubro e durante a conclusão da Paz de Brest-Litovsk. Em geral, estava certo, mas na realidade, o movimento não marchava tão correto quanto supunhamos no ano de 1917, e não só em 1905, mas seguiu o caminho das contradições irreconciliáveis entre o Estado operário e o mundo burguês. Um deles deve perecer. Só o desenvolvimento vitorioso da Revolução Proletária no Ocidente poderá pôr o Estado operário ao abrigo dos perigos militares e econômicos. Procurar descobrir dois pontos de vista nessa questão, um meu e outro de Lenin, é o cúmulo da imundície teórica. Que pelo menos releiam Lenin, não o caluniem, não nos deem a sopa fria de Stalin. Mas a decadência não fica aí. Depois de inventar que Lenin teria achado suficiente o simples apoio, no fundo reformista, a Purcell, do proletariado mundial, ao passo que Trotsky exigia, de maneira exagerada, um auxílio de Estado, isto é, um auxílio revolucionário, continua Radek. A experiência mostrou que, também nesse ponto, era Lenin quem tinha razão. O proletariado europeu ainda não pôde conquistar o poder, mas teve força bastante para impedir que a burguesia mundial lançasse contra nós efetivos consideráveis durante a intervenção. Ajudou-nos, assim, a defender o poder soviético. Ao lado das contradições do mundo capitalista, foi o medo do movimento operário a principal força que nos garantiu a paz durante 8 anos depois de terminada a intervenção. Se bem que não brilhe pela originalidade, mesmo em relação aos exercícios dos funcionários escritores modernos, essa passagem é notável, todavia, pela combinação de anacronismos históricos, de confusão política e de grosseiros erros de princípio. Das palavras de Radek, pode-se depreender que Lenin, na brochura Duas Táticas, Radek não cita outra, já previsse, em 1905, que as relações de força entre os estados e entre as classes fossem tais depois de 1917, que excluiriam por muito tempo a possibilidade de uma grande intervenção militar contra nós.
Ao contrário, em 1905, Trotsky não previa a situação que se devia criar depois da Guerra Imperialista e só levava em conta as realidades da época, como o poderoso exército dos Hohenzollerns, o forte exército dos Habsburg, a formidável Bolsa Francesa, etc. Eis aí um anacronismo monstruoso, com a agravante de uma ridícula contradição interna. Segundo Hadeck, o meu erro principal consistia em formular a perspectiva da ditadura do proletariado quando o nível era o de 1905. Agora descobre meu segundo erro, não ter ligado a perspectiva da ditadura do proletariado, que formulara nas vésperas da Revolução de 1905, a situação internacional criada somente depois de 1917. Quando tais argumentos partem de Stalin, não estranhamos, pois que, além de ser esse o seu costume, sabemos muito bem qual é o seu nível de desenvolvimento, isto é, o mesmo tanto em 1917 quanto em 1928. Quanto a Hadeck, como pode ele entrar em semelhante companhia? Mas o pior não é isso. O pior é que Hadeck transpôs o limite existente entre o marxismo e o oportunismo, entre a posição revolucionária e a posição pacifista. No fundo, trata-se nada menos que da luta contra a guerra, isto é, dos caminhos a seguir e dos meios a empregar para evitar ou suspender a guerra, pela pressão do proletariado sobre a burguesia ou pela guerra civil para derrubar a burguesia. Sem querer, Hadeck introduziu essa questão fundamental da política proletária na esfera de nossas discussões. Pretenderia dizer Hadeck que eu ignoro, em geral, não só os camponeses, mas também a pressão do proletariado sobre a burguesia para só tomar em conta a revolução proletária? Duvido que ele tenha a coragem de sustentar semelhante asneira, apenas digna de um Telemann, de um Semart ou de um Monmussou. No terceiro congresso da Internacional Comunista, Zinoviev, Teilheimer, Telemann, Bela Kun e outros, então ultra-esquerdistas, defenderam a tática dos Putsch no Ocidente como via de salvação para a URSS. Com Lenin, expliquei-lhes na forma mais popular que possível que o melhor auxílio que poderiam nos prestar seria o reforço sistemático e regular de suas posições e a preparação da conquista do poder, e não a improvisação de aventuras revolucionárias. Nessa ocasião, infelizmente, Hadeck não ficou com Lenin e Trotsky, mas com Zinoviev e Bukharin. Acho que Hadeck se lembra, ou pelo menos as atas do terceiro congresso podem fazê-lo lembrar-se, que a argumentação de Lenin, como a minha também, era dirigida, no fundo, contra a fórmula exagerada dos ultra-esquerdistas. Ao mesmo tempo, porém, que lhes demonstrávamos que o reforço do partido e a pressão crescente do proletariado constituíam importantes fatores nas relações internas e internacionais, não deixávamos de acrescentar que a pressão era apenas uma função da luta revolucionária pelo poder, dependendo inteiramente desta última. Foi por isso que, ao encerrar-se o Congresso, Lenin pronunciou em uma grande sessão privada das delegações um discurso contra as tendências à passividade e à expectativa. Esse discurso pode ser resumido mais ou menos da seguinte maneira: não se metam em aventuras, mas ao mesmo tempo tratem de andar depressa, meus caros amigos, porque não é possível aguentar muito tempo só com a pressão. Assinala Hadeck que o proletariado europeu, se não logrou tomar o poder, pelo menos impediu que a burguesia nos esmagasse. Foi isso que também observamos várias vezes. O proletariado europeu só o conseguiu por força das duras consequências objetivas da guerra imperialista e dos antagonismos mundiais por ela agravados e acrescidos à pressão. Não é possível dizer a que elemento coube o papel de decisão, se à luta dos imperialistas, se ao descalabro econômico, se à pressão do proletariado. Nem mesmo se pode colocar a questão desta forma. Mas que não bastou a pressão pacífica, temos disso a prova cabal na própria guerra imperialista que estalou a despeito de todas as pressões. Notemos finalmente o fato mais importante. Se a pressão do proletariado foi eficaz nos anos mais críticos e mais difíceis da existência da República, isso se deu unicamente porque se tratava para os operários da Europa não de pressão, mas de uma luta pelo poder,
luta que assumiu muitas vezes a forma de guerra civil. Em 1905, não havia na Europa nem guerra, nem descalabro econômico. O capitalismo e o militarismo estavam em pleno vigor. A pressão da social-democracia não poderia naquela época impedir que Guilherme II ou Franz Joseph enviassem suas tropas na Polônia e, de modo geral, viessem em auxílio do czar. Mesmo em 1918, a pressão do proletariado alemão não impediu que o Hohenzollern ocupasse as províncias bálticas e a Ucrânia, e só não chegou até Moscou por falta de forças militares. Se não fosse assim, por que haveríamos de assinar a paz de Brest-Litovsk? Com que facilidade se esquecem os eventos de ontem? Sem se limitar à esperança na pressão do proletariado, Lenin não se cansava de dizer que sem a Revolução Alemã seria certa a nossa queda, e no fundo tinha razão, se bem que os prazos se tenham modificado. Não nos iludamos, apenas obtivemos uma moratória sem data definida. Continuamos a viver como antes, sob o regime de espera. Uma situação em que o proletariado, ainda que incapaz de tomar o poder, pode contudo impedir que a burguesia o utilize para fazer a guerra, é um estado de equilíbrio instável de classe em sua mais alta expressão. Ora, o equilíbrio é instável porque não pode durar muito tempo, devendo pender para um lado ou para outro. Ou o proletariado chega ao poder, ou então a burguesia, por meio de uma série de golpes sucessivos, enfraquece a pressão revolucionária ao ponto de recuperar sua liberdade de ação, sobretudo na questão da guerra e da paz. Só um reformista pode imaginar que a pressão do proletariado sobre o Estado burguês seja um fator em progresso constante e uma garantia contra a intervenção. Foi essa concepção que deu origem à teoria do socialismo em um só país e da neutralização da burguesia mundial, Stalin. Assim como a coruja só aparece à hora do crepúsculo, de igual modo também a teoria de Stalin sobre a neutralização da burguesia por meio da pressão do proletariado só aparece no momento em que as condições que a engendraram começaram a desaparecer. Enquanto a experiência, erroneamente interpretada, do período pós-guerra, fazia nascer uma esperança factícia na possibilidade de se dispensar a revolução proletária na Europa, substituindo-a pelo apoio geral, a situação do mundo sofreu mudanças radicais. As derrotas do proletariado abriram caminho à estabilização capitalista. O descalabro econômico do capitalismo do pós-guerra foi vencido. Novas gerações, que não conheceram os horrores da carnificina imperialista, surgiram. O resultado é que a burguesia pode, agora, dispor de sua máquina militar com muito maior facilidade do que há 5 ou 8 anos. As massas operárias se orientam cada vez mais para a esquerda, e o desenvolvimento ulterior desse fenômeno fará, de certo, com que aumente de novo a sua pressão sobre o Estado burguês. Mas é uma arma de dois gumes. A ameaça crescente das massas operárias poderá levar a burguesia, numa etapa ulterior, a tomar medidas enérgicas que provem que é ela quem manda, e a tentar esmagar a República Soviética como principal foco de contágio. A luta contra a guerra não se faz por meio da pressão exercida sobre o governo, mas unicamente por meio da luta revolucionária pelo poder. A ação pacifista, da luta de classe do proletariado, do mesmo modo que a sua ação reformista, não representa mais do que um produto secundário da luta pelo poder, só tendo uma força relativa e podendo facilmente provocar o efeito contrário, isto é, levar a burguesia ao caminho da guerra. O medo que tem a burguesia do movimento operário, ao qual se refere Radek de modo tão unilateral, constitui a principal esperança dos social-pacifistas. Só o medo, porém, nada decide, é a revolução que decide. Por isso Lenin dizia que a garantia única contra a restauração monárquica em 1905 e contra a restauração capitalista em 1918 não residia na pressão do proletariado, e sim na sua vitória revolucionária na Europa. É a única maneira justa de colocar a questão. A despeito da longa duração da espera, essa posição conserva ainda hoje toda a sua força. Quanto a mim, nunca coloquei o problema de outra forma. Em 1906, escrevi no Balanço e Perspectivas:
É justamente o medo da insurreição do proletariado que obriga os partidos burgueses, enquanto votam monstruosos orçamentos militares, a manifestarem-se solenemente em favor da paz e a sonhar com câmaras internacionais de arbitragem e até com a Organização dos Estados Unidos da Europa. Tudo isso não passa de miserável declamação, que não poderá, naturalmente, nem o antagonismo entre os Estados, nem os conflitos armados. Nossa Revolução, Balanço e Perspectivas, páginas 283. O erro fundamental do 6º Congresso da Internacional Comunista foi pretender elaborar receitas técnicas e revolucionárias contra as ameaças de guerra, depois de ter separado a luta contra a guerra da luta pelo poder, e o fez para salvar as concepções pacifistas e nacional-reformistas de Stalin e Bukharin. Os animadores do 6º Congresso, esses pacifistas amedrontados, esses construtores angustiados do socialismo em um só país, tentaram eternizar a neutralização da burguesia com o auxílio de métodos reforçados de pressão. Obrigados a compreender que sua direção precedente dera como resultado a derrota da revolução em uma série de países e o recuo da vanguarda internacional do proletariado, trataram de mais do que depressa de pôr de lado a exagerada fórmula do marxismo que liga indissoluvelmente o problema da guerra ao da revolução. Fizeram da luta contra a guerra uma tarefa autônoma e especial, e para que os partidos nacionais não faltem na hora decisiva, proclamaram o perigo de guerra permanente, iminente e imediato. Tudo o que se passa no mundo é somente por causa da guerra. A guerra deixou de ser uma arma do regime burguês, para o regime burguês se tornar uma arma da guerra. A luta da Internacional Comunista contra a guerra acaba de se transformar em um código de fórmulas rituais, automaticamente repetidas a propósito de tudo, perdendo pouco a pouco sua força efetiva. O nacional-socialismo de Stalin tende a converter a Internacional Comunista em uma arma auxiliar da pressão sobre a burguesia. É essa tendência, e não o marxismo, que serve a Hayek de apoio à sua crítica apressada, mal cuidada e mal refletida. Depois de ter perdido a bússola, Hayek foi parar numa corrente estranha que pode arrastá-lo a litorais bem longínquos. Alma Ata, outubro de 1928.